Bom, pessoal, então, telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia. 4 temas no total, 2 deles em vermelho porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir, de forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas, a gente parte para o primeiro tema, que é o seguinte: lá na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta, eu coloco o seguinte título: Tensão total, os Estados Unidos autorizam ataque à Rússia. Lembrando que eu sempre gravo o vídeo 12 horas antes, pouco mais de 12 horas antes, em relação ao momento em que ele se torna público para vocês. Vocês estão assistindo esse vídeo a partir das 8 horas da manhã do dia 18 de novembro, eu estou gravando ele no final de tarde, início de noite do dia 17 de novembro, final de tarde, início de noite de domingo. E eu falo isso por quê? Porque até o momento em que eu estou gravando esse vídeo, o que temos é uma grande tensão, uma forte tensão, uma tensão total. Os ataques ainda não aconteceram, de forma que, se entre o momento em que eu estou gravando e o momento em que vocês estão assistindo houver algum ataque, saibam o horário, o momento em que eu gravei o vídeo. Mas o fato é, eu havia escolhido outros assuntos para discutir aqui neste primeiro momento do vídeo de hoje, mas dada a importância desse fato aqui, eu até mudei o tema, porque ao longo do domingo esse tema foi se impondo, e é um tema importante. Eu fechei a semana passada, inclusive eu acho que foi o vídeo da sexta-feira que teve esse título, eu questionei se os Estados Unidos estavam preparando um grande finale contra a Rússia. Foi assim que eu fechei a semana passada. Aí eu abro essa semana agora falando deste episódio aqui que aparece nessa matéria da CNN. A matéria diz o seguinte: o Biden autoriza a Ucrânia a usar armas de longo alcance dos Estados Unidos na Rússia. O que era o grande finale que a gente discutiu na sexta-feira? Era a possibilidade dos Estados Unidos, diante de uma derrota, não só dos Estados Unidos, dos Estados Unidos e de vários setores da OTAN, diante de uma derrota frente à Rússia na guerra da Ucrânia, diante de uma situação de pré-colapso, e antes que um governo assumisse nos Estados Unidos com a promessa de retirar os Estados Unidos e acabar com a guerra, antes que tudo isso acontecesse, de um colapso, de uma saída na guerra, de uma batida em retirada em um momento, em um cenário, em um panorama em que a Rússia venceu a guerra. Diante de tudo isso, a OTAN poderia apelar para movimentos que trouxessem o caos para o ambiente europeu. E essa matéria aqui, este fato aqui, ele pode trazer bastante problema. Porque se os Estados Unidos, se a OTAN, porque coloquei nas letras azuis ali, ó, França e Reino Unido também teriam autorizado o ataque. Ou seja, lembra que na semana passada, acho que foi lá do meio para o início da semana, não me recordo exatamente quando foi. Eu falei aqui sobre uma notícia do Keir Starmer, que é o primeiro-ministro britânico, e do Emmanuel Macron, presidente francês, questionando o Biden sobre a liberação de mais apoio à Ucrânia, e no meio disso tudo estava a liberação, o pedido para que o Biden liberasse o ataque com mísseis de longo alcance na Ucrânia, estavam esperando esse aval. E lá atrás, o que foi dito foi o seguinte: se isso fosse realmente liberado, se o Biden desse esse aval, junto com França e Reino Unido, e a Ucrânia utilizasse, isso poderia ativar o que a Rússia colocou na sua nova doutrina nuclear, que é o quê? Diante da possibilidade de ataques por parte da Ucrânia, com mísseis de longo alcance que atinjam o território russo em profundidade, a Rússia pode promover ataques nucleares táticos em países que cederam esse armamento. E esse é o ambiente mais complicado de todos, porque a Rússia colocou isso na sua nova doutrina nuclear, não apenas para o caso do ataque ocorrer, mas também para antecipar os ataques.
o que significa que estamos diante de um momento muito, muito, muito complicado. Eu até coloquei isso aí na aba comunidade, coloquei um texto curto na aba comunidade aqui no YouTube e coloquei no canal do Telegram também, o link do canal do Telegram está na descrição embaixo do vídeo. Eu coloquei essa questão, o Biden autorizou o uso de mísseis de longo alcance para atacar a Rússia em profundidade, autorizou a Ucrânia. E aí vários de vocês comentaram, bom, agora a coisa ficou feia mesmo. Por quê? Porque é justamente isso que se avizinha. Parece que houve aí uma certa quantidade de dias em que a tensão, embora a guerra continue acontecendo, a Rússia inclusive fez recentemente uma grande onda de ataques contra a infraestrutura de suporte da Ucrânia energética, mas que serve à indústria e à logística bélica ucraniana, a guerra continua, lógico. Mas houve um certo período de ausência de fatos novos em termos de ambiente geopolítico. A guerra continuava, a Ucrânia caminhava passo por passo para uma situação de colapso e passos cada vez mais rápidos. O resultado eleitoral nos Estados Unidos geraram uma situação de fim de festa, porque o Trump falou que vai sair da guerra. Alguns setores na Europa começaram a recuar, tanto é que a segunda notícia que eu vou trazer hoje tem muito a ver com isso, e o clima havia esfriado em termos de discussão geopolítica. A coisa estava mais ou menos congelada, embora a guerra continuasse, não tinha muitos fatos, não existiam muitos fatos novos ali para discussão. Só que isso aqui seria um fato novo. Por quê? Porque isso aqui abre possibilidade para uma resposta russa e aí é uma tensão enorme. Isso aqui, se acontecer, se a Ucrânia atacar a Rússia em profundidade com mísseis de longo alcance, liberados por França, Reino Unido e Estados Unidos, isso seria o grande finale. Por quê? Porque a Rússia iria responder, ou teria que responder, porque está na sua nova doutrina nuclear e ela ameaçou. Isso aqui seria o grande finale que eu coloquei na sexta-feira. Não que eu soubesse de nada, eu nem sabia. Eu só fiz uma discussão de que, na minha cabeça, na minha percepção, não parecia que os Estados Unidos e que a OTAN, e foi justamente isso que eu falei, não parecia lógico pensar que a guerra acabaria assim. Que a guerra acabaria, a Rússia ficaria com os territórios ucranianos que optaram por fazer parte, antes ucranianos que optaram por fazer parte da Rússia, houve um referendo ali, e a população decidiu fazer parte da Rússia, ou seja, a Rússia sai com o território, venceu evidentemente a guerra, os Estados Unidos enfiam a viola no saco, a OTAN enfia a viola no saco, vai embora, e as relações na Europa entre Rússia e Europa são retomadas. Não me parecia lógico isso. Nunca me pareceu muito lógico. Esse cenário aqui faz mais sentido, embora seja algo absurdo, faz mais sentido. Isso aqui seria, repito, o grande finale, se acontecer. O que eu tenho até o momento, final de tarde, início de noite, do dia 17 de novembro, domingo, é uma tensão gigantesca. Aí o ponto que eu não falei ainda, embora seja o primeiro, eu falei direto do segundo, né? Letras vermelhas. Uma fonte nos Estados Unidos alega, isso aí saiu na matéria, saiu na mídia dos Estados Unidos, na mídia corporativa, e sobre a França e o Reino Unido, saiu na mídia francesa, tá? Só para dar a fonte para vocês aí, saiu na mídia francesa, na mídia corporativa francesa. Aquelas letras azuis ali. Letras vermelhas. A fonte alega que o Biden estaria dando uma resposta às tropas norte-coreanas na Rússia. Isso não me parece ser muito realista. Pode ser que seja também por isso. Agora, existe a percepção, ou pelo menos a suspeita, de que as tropas estão atuando lá já faz bastante tempo. Por que só agora? Agora que vai ter um encontro aqui no Brasil do G20, que o Biden está aí passeando pela Amazônia. Por que agora que vem esse fato que eu vou trazer aqui nesse segundo momento? Aqui, ó, ó lá. Porque depois disso, isso aqui é uma coisa assim, ó, nem tanto pelo fato de terem conversado, nem tanto pelo fato de ser o Olaf Scholz, esqueçam os detalhes. Foquem no fato em si, no episódio em si. Ele é muito simbólico, porque um dos objetivos principais dos Estados Unidos, da OTAN, dos interesses financeiros britânicos e estadunidenses com essa guerra, era afastar a Rússia da órbita da Alemanha.
Aí o líder alemão resolve ligar para o Vladimir Putin. Isso é muito grave. Para mim, se for para colocar, é por causa da Coreia do Norte ou por causa disso aqui? Isso aqui é muito mais relevante. Não que a Coreia do Norte não seja, mas já vinha se discutindo essa questão da Coreia do Norte que está no solo russo. O que se sabe até agora, o que se suspeita, as teses mais realistas, apontam que a Coreia do Norte está dando suporte militar para a Rússia em Kursk. O que diabos tem a ver isso? Tanto é que o próprio Biden, alguns dias atrás, falou: não, só ataquem as tropas norte-coreanas se elas invadirem o território ucraniano. Caso contrário, não. Os caras estão no território. Ele não falou esse final sou eu que estou colocando, mas é óbvio, nem precisa falar. Os caras estão dentro do território russo, isso é um problema da Rússia, não é um problema de ninguém. Se a Rússia, numa parceria com a Coreia do Norte, ela trabalha para chutar para fora de Kursk o que ainda restou de ucranianos lá por causa daquela invasão, isso é um problema da Rússia e da Coreia do Norte. Então, essa justificativa de atacar o território russo em profundidade contradiz o que o próprio Biden falou dias atrás. Então, o Biden teria voltado atrás do que ele falou. O Biden não, mas claro, todo mundo sabe que o Biden não vai para frente, nem para trás, nem para um lado, nem para o outro. É o governo Biden. É quem dá as plaquinhas para o Biden ler, entendeu? É quem liga o play para o Biden andar para frente e para trás. Então, o fato é, houve um recuo? Claro, isso aí é claro que não. Então, o motivo é outro. Não é uma preocupação com a Coreia do Norte atuando na Rússia. Tem uma parceria, um pacto de segurança e defesa, tudo isso aí não é segredo. Ambos falaram publicamente sobre isso há dias. É uma discussão que está aí há dias. O fato é, a coisa está saindo de controle da OTAN já faz tempo. E o resultado dessa guerra é mais um vexame para a OTAN e para o governo Biden, que acumula uma série de fiascos internacionais. Aí vem o Trump, coloca fim à guerra e diz: o Biden é que perdeu, eu cheguei aqui e trouxe a paz. Será que isso vai se dar assim? Foi o que eu perguntei na semana passada. Se os caras vão ou não vão lançar esses mísseis de longo alcance, esse é o ponto de interrogação no momento em que eu estou gravando o vídeo. Se tiverem lançado já quando vocês estiverem assistindo, saibam, estamos em uma tensão ainda pior se for lançado do que no momento que eu estou gravando o vídeo. Tá? Se lançarem realmente, o que eu botei aqui, tensão total, eu não teria nenhuma qualificação para colocar ali. Seria bem pior do que isso. Isso se a Rússia já não tiver respondido. Ou se a Rússia tivesse antecipado, dependendo do que a inteligência russa souber. Mas isso aqui é relevante também. Ó. Ligação do Olaf Scholz com Putin abre a caixa de Pandora, diz o Zelensky, o Zelensky que é o presidente da Ucrânia. Porque isso aqui não poderia acontecer. A Alemanha e a Rússia não podem conversar. Por quê? Porque o plano é afastar ambas. Isso historicamente, mas o projeto da guerra da Ucrânia, um dos objetivos principais é afastar esses dois aí. Aí o cara vai lá e liga para o Putin, conversa com ele, mas a conversa ele disse que a guerra tem que acabar, ele disse que não sei o que, ele xingou o Putin, disse que o Putin era bobo e feio, isso aí não importa. Porque o fato em si é que importa. É lógico que o Olaf Scholz não ia ligar para o Putin e se derreter para ele no telefone, se é que isso não aconteceu. Mas o fato é que publicamente tem que parecer que a Alemanha meteu uma prensa na Rússia quando ela não tem a menor condição de meter prensa em ninguém. Para guardar as aparências, entendeu? Agora, isso abre uma possibilidade, que é o que o Zelensky chama de caixa de Pandora. Letras vermelhas, está aí o Olaf Scholz no telefone. Aí, né? O Olaf Scholz é o primeiro-ministro alemão. Letras vermelhas. Abrir a caixa de Pandora é igual, na linguagem do Zelensky, é igual a abrir caminho para novas conversas. Então, está aberto ali, as pontes estão sendo reconstruídas. E é isso que os caras não querem deixar, é isso que a OTAN não quer que aconteça. É isso que os Estados Unidos não querem, é isso que interesses financeiros britânicos e estadunidenses não querem. Isso não pode acontecer. Essa guerra na Ucrânia precisa acabar no projeto da OTAN, essa guerra precisa acabar com uma tensão gigantesca. Não pode acabar assim. Letras azuis. A estratégia de afastar Europa e Rússia, e que tem aqui um foco especial na Alemanha, que é uma potência econômica, perdendo pujança, mas ainda uma força econômica,
está desabando. Por quê? Por causa de uma crise regional. Os governos estão perdendo governabilidade e eles vão apelando para o que podem fazer para recuperar essa governabilidade, que é reconstruir os caminhos antes dessa crise. E essa ligação do Olaf Scholz tem tudo a ver com pressão que ele está levando internamente. É evidente que tem a ver com isso. Está aí o Putin no telefone. Letras vermelhas. O conteúdo da conversa importa menos. Mas eu li que eles falaram... Falas públicas importam muito pouco, na verdade, na política. Falas públicas, claro, tem lá o seu peso de dissuasão, de envio de recado, a gente deve ler nas entrelinhas, tem o objetivo de tensionar, tem o objetivo de distensionar, mas boa parte das vezes falas públicas elas são feitas para gerar um certo efeito que se quer. Não necessariamente que o cara esteja dizendo aquilo que vai acontecer ou que ele realmente quer dizer. O conteúdo aí importa menos. Se vocês lerem sobre o que eles conversaram, vai dizer, mas que conversinha mais água com açúcar, que coisa mais xoxa, que coisa mais óbvia. Olaf Scholz, olha, que feio o Putin fazendo guerra, e o Putin, eu estou fazendo guerra mesmo, e estou defendendo a minha soberania, e a Alemanha, mas nós não concordamos porque somos democracias, então um trololó. Agora, o que importa é que o gesto pode reabrir o diálogo após 2 anos de apagão de conversas entre o Putin e o governo alemão. Isso é que importa, e importa muito. E eu colocaria isso aí como uma das possíveis explicações para aquilo para o tema que dá título ao vídeo, que é essa tensão enorme. Não vou dizer que é só isso, mas isso é um dos elementos. Essa conversa é uma conversa que muita gente estava ouvindo essa conversa na extensão, entendeu? Do outro lado estava lá tava o Biden, não o Biden, mas estava lá os Estados Unidos ouvindo essa conversa aí, né? Porque a Alemanha toda infiltrada, né? Acho pouco provável que os caras conversem na Alemanha sem alguém estar escutando. E interessa muita gente essa conversa. Interessa a todos os setores que querem capitalizar sobre essa crise entre Rússia e Alemanha. Por isso que essa conversa é grave para o projeto da OTAN. Letras azuis. O Olaf Scholz deve estar sob pressão de setores alemães com problemas. Basta vocês fazerem uma pesquisa muito rápida na internet para ver espaços produtivos fechando por causa de custo da energia, custo da produção, perda da competitividade, a Alemanha que não cresce, empregos descendo pelo ralo. E se a Alemanha perde esses empregos na indústria e essa pujança industrial, é um dos orgulhos nacionais alemães que vão embora. A Alemanha já teve a questão militar como orgulho nacional, mas isso lhe foi sequestrado porque a Alemanha é um país tutelado militarmente. A Alemanha é um país ocupado militarmente pelos Estados Unidos, pelas forças da OTAN. Então, sobrou a indústria e nem isso ela pode ter. É por isso que o tecido social e político alemão ele está sob forte estresse. É lógico que o Olaf Scholz precisa fazer alguma coisa se ele quiser sobreviver politicamente a tudo isso. Então, essa conversa aqui importa, e importa muito, né? Continuamos a falar de Ucrânia, de Rússia, porque os Estados Unidos identificam corrupção como grande obstáculo à adesão da Ucrânia à OTAN e à União Europeia. Aí vocês vejam como a política dos Estados Unidos, não só dos Estados Unidos, mas aqui eu estou falando dos Estados Unidos, como a política dos Estados Unidos é hipócrita. Por quê? Porque, ora, não fosse a corrupção, não haveria ninguém disponível para destruir o seu país em troca de dinheiro. Então, a Ucrânia hoje tem os governos que tem, que são governos alinhados ao projeto da OTAN, embora a Ucrânia não seja membro da OTAN, e sim só uma bucha de canhão da OTAN. Não fosse a corrupção, isso não seria possível. Então agora dizer, olha, a gente só não permite a União Europeia, a Ucrânia na União Europeia e na OTAN por causa da corrupção. Se não fosse a corrupção, não haveria nenhum diálogo, um diálogo mais estreito que fizesse da Ucrânia uma arma contra a Rússia. Ou seja, os caras capitalizaram sobre a corrupção, compraram políticos à venda, e aí usam como artifício para que a Ucrânia não entre na OTAN por motivos óbvios, a corrupção, que eles mesmos não só exploraram, como ajudaram a fazê-la crescer. Ou será que o governo dos Estados Unidos, os variados governos que compõem a OTAN, não sabiam que o regime ucraniano era corrupto? Isso é uma montoeira de
uma montoeira de notícias sobre a corrupção na Ucrânia antes da guerra, inclusive todo aquele lixo que se trouxe à tona sobre uma série de escândalos de corrupção. E agora eu não me lembro se foi os Panama Papers ou Pandora Papers, acho que foram os Pandora Papers que apareceu a Ucrânia. Aquilo ali teve como objetivo pressionar setores políticos e empresariais para essa aventura aqui. Olha, ou vocês embarcam nisso e viram bucha de canhão, e vão ganhar muito dinheiro por isso, inclusive, e ganharam setores políticos, militares e econômicos ucranianos, ganharam dinheiro. Quem perdeu foi a Ucrânia, o povo ucraniano, que foi morrer na guerra, que teve seu país destruído, mas muitos setores ganharam muito dinheiro com isso aí, com essa guerra. Aí pega todo esse pessoal corrupto, que foi levado ao poder depois do Euromaidan, com participação direta dos Estados Unidos, e dizem que esse pessoal é corrupto. Ah, eles são entrave. Até agora não vinham sendo, me parece. Até agora eles vinham sendo o azeite na engrenagem da sabotagem à Ucrânia. Agora é que eles se tornaram um problema. Por quê? Porque agora chegou a hora do vamos ver. Entra na OTAN ou não? Entra na União Europeia ou não? Não. Por quê? Porque tem esses caras aí. Esses caras que eu mesmo levei ao poder. É aí que está a hipocrisia da coisa toda. Quem mais destruiria o seu país em troca de dinheiro se não corruptos? Essa é a grande pergunta. Quem mais estaria à venda para Estados Unidos, Reino Unido e essa maçaroca do mal aí toda? Letras vermelhas. Um relatório de agências dos Estados Unidos aponta forte corrupção no Ministério da Defesa ucraniano, o que também não é nenhuma novidade. Vocês lembram que tinha um Reznikov antes no Ministério da Defesa da Ucrânia? Ele saiu por causa de escândalos de corrupção. A corrupção está desde antes da guerra, como eu já falei aqui. O Reznikov saiu por causa de corrupção, que não tinha como controlar lá. Até porque muita gente contribuiu para isso, porque tirou o seu. Muitas das armas que foram para a Ucrânia nunca chegaram ao fronte, porque elas foram vendidas para sabe-se lá onde. E isso as que foram para a Ucrânia, muitas nem foram. Muitas foram diretamente para outros lugares. A própria Suécia encontrou armamento que deveria estar na Ucrânia na mão do seu crime organizado. E eu discuti isso aqui, isso aí já faz muito tempo, já faz mais de ano que eu discuti isso aí. Faz bastante tempo, foi logo no início da guerra, na Ucrânia. Letras azuis. A Ucrânia só pôde virar bucha de canhão por ação dos corruptos. Agora vem a OTAN, a União Europeia com esse papinho. Ah, o problema é a corrupção. Não era até agora, repito. Isso não era problema para vocês, inclusive era a solução para a Ucrânia. Quem levou essa horda de corruptos para o poder foram esses setores transnacionais que bancaram o Euromaidan. E de lá para cá, esses caras estão aí. Letras vermelhas. A corrupção no setor de defesa será apontado como motivo para a derrota da OTAN? Porque assim, ó, perdemos. O que a gente faz agora? A gente encontra culpados, que não seremos nós. Então a OTAN perdeu. Agora ela vai transferir a culpa para alguém. E é lógico que o Zelensky aí com cara de choro, né? Só aquele pipipipi do Chaves, aquele, né? O Zelensky, ele vai ser um dos culpados. Porque a OTAN não vai assumir a culpa. Ela nunca assume. A culpa é sempre dos outros. Nós demos as armas. As armas foram enviadas, os instrutores, entre aspas, foram enviados, a logística estava lá, todas as condições foram criadas, mas foi a Ucrânia quem perdeu, por causa da sua corrupção. Pode ser usado. Esse argumento pode ser usado. Letras azuis. O tema da corrupção será usado para apear o Zelensky do poder? Vão usar isso aí? É possível, porque o Zelensky, como já li em artigo que eu discuti com vocês aqui, é um presidente para tempos de guerra, mas não para tempos de paz. Ele tem um prazo de validade. Ele está tentando prolongar, mas ele não pode lutar contra uma realidade muito adversa, que é uma situação de pré-colapso. Aí continuamos no entorno da Rússia, porque a Rússia está pintada de amarelo, uma parte dela, e aconteceu na Geórgia, país vizinho da Rússia, que está pintado de laranja. O chefe da Comissão Eleitoral Central da Geórgia é encharcado com tinta preta durante sessão turbulenta que legitimou o resultado eleitoral, enquanto manifestantes se reuniam do lado de fora. É a continuidade daquela tentativa de levar ao poder na Geórgia grupos que fizessem da Geórgia uma Ucrânia 2.0.
que foi o que o atual governo da Geórgia disse. Vão tentar bagunçar as eleições para tentar abrir um segundo fronte contra a Rússia aqui. Ao sul da Geórgia tem a Armênia, que já está sentada no colo da OTAN. Não é membro da OTAN, mas é uma bucha de canhão em potencial. Já está sentada no colo da OTAN. Houve toda aquela situação de Nagorno-Karabakh que jogou a Armênia no colo da OTAN e a OTAN criou essa situação. Colocou a Rússia numa sinuca de bico com Azerbaijão e Armênia e conseguiu trazer a Armênia para o lado da OTAN com a ajuda do Pashinyan, que é o atual líder armênio. Ou seja, ali tem um segundo fronte aberto ali. Inclusive é um corredor para incomodar tanto a Geórgia quanto tanto a Rússia quanto o Irã, que está ali ao sul. Se bem que eu acho muito difícil que o governo da Geórgia, o governo da Armênia, com todas as relações boas que tem com o Irã, venha a ser um problema para o Irã. Acho que isso aí estragaria relações históricas dos dois. Agora, contra a Rússia, certamente. Contra a Rússia, certamente haveria um incômodo. Então a questão é abrir Armênia e Geórgia. A Turquia é membro da OTAN, muito embora eu acho que ela vá tomar cuidado para incomodar a Rússia, porque está tentando botar um pé em cada canoa. Só que na Geórgia não funcionou. Houve um resultado eleitoral, o governo ganhou, os partidos alinhados com os interesses transnacionais anglo-yankees, britânicos e estadunidenses, perderam. E houve a confirmação e os protestos foram minguando. Aí o pessoal começa com bagunça de mais baixo nível. Tá aí o cara com a sua face suja de tinta preta. Letras vermelhas. Após a fase de maior número de manifestantes, os protestos agora ficam mais violentos, com mais embates com a polícia, tentando invadir prédio público. E o número ele foi reduzindo. Então está minguando os protestos, mas aí vai aparecendo aquele pessoal mais treinado para fazer uma bagunça. Enquanto isso, lá dentro, né? Enquanto isso, manifestantes se reuniam do lado de fora. É o que a matéria coloca ali no final. Então, bagunça lá dentro com políticos pró-interesses transnacionais e lá fora um pessoal, uma turba treinada ainda para tentar empastelar, mas os piores momentos assim já passaram, se é que o pessoal não tem um coelho para tirar da cartola ainda. Letras azuis, manifestantes não foram feridos pela polícia, isso aí é um sinal positivo, por quê? Porque aí não tem como capitalizar sobre isso. Porque são as cenas de violência das forças de segurança contra manifestantes que são compartilhadas nas redes para trazer mais gente para a rua. Então, a polícia, setores de segurança de estados conhecedores dessas táticas, tentam evitar a maior truculência, por quê? Porque aí não tem como capitalizar em cima disso aí, né? Que é típico de revolução colorida, isso aí é o passo a passo, né? Falávamos de Rússia, vamos falar um pouco da China, né? O tema que eu ia discutir hoje era essa coisa da Rússia neutralizando algumas ferramentas, aí umas armadilhas dos Estados Unidos e a China por outro lado também. Isso aí que eu ia centrar minha discussão nisso hoje. Mas aí entrou aquele outro assunto lá e roubou a pauta, né? Mas igual eu estou discutindo os assuntos, não deixei nada para depois. Matéria da Reuters. Presidente indonésio, o Prabowo Subianto, ele diz que salvaguardará a soberania no mar da China Meridional. Ponto positivo. Ele disse que fará isso dialogando com a China. Letras vermelhas. Nos Estados Unidos, ele estava em visita aos Estados Unidos, imaginem o desagrado que ele não gerou no pessoal que estava recebendo ele, né? Nos Estados Unidos, o líder da Indonésia disse que vai garantir a soberania da Indonésia, mas, né, por meio de diálogo com a China. Pessoal, imagina todo mundo esperando, vou garantir a soberania, daí eles se animam, mediante diálogo, daí cai. Por quê? Isso aqui a exemplo do Olaf Scholz ligando para o Vladimir Putin, isso aqui é uma outra desarmada de armadilha também. Porque um dos objetivos principais dos Estados Unidos não é gerar situações e atritos a partir da questão do mar da China Meridional. Tá aí o mar da China Meridional está com um X no mapa para vocês. O X vermelho, está ali o mar da China Meridional, e em amarelo a China, óbvio, e em laranja ali a Indonésia. Tá? Esqueci de pintar Taiwan, que é a China também. Eu sempre esqueço porque o aplicativo ele separa Taiwan e China, daí às vezes eu esqueço. Tá? Mas Taiwan é China também. E aí, se a Indonésia diz a gente vai dialogar com a China, já tira do caminho
entre China e Indonésia é muito problema. Por quê? Porque os Estados Unidos querem capitalizar sobre essa situação do mar da China Meridional. Já fica mais difícil de gerar bagunça regional se a Indonésia já pula fora. Letras azuis. Os Estados Unidos tentam explorar as divergências no Mar do Sul da China. Eu posso estar enganado, mas acho que a Indonésia é um dos países que foram convidados para serem parceiros dos BRICS. E é um importante parceiro. Se eu não me engano, a Indonésia está nesse meio. Então, os Estados Unidos tentam explorar essa questão aí. Agora, os países da região não estão a fim de gerar problema para si, entendeu? Podem ter lá suas divergências com a China, maiores ou menores, mas sabem que buscar os Estados Unidos para resolver isso aí não é a saída. Eles podem flertar para tirar vantagem da situação de atrito, mas nunca para resolver problemas, porque os Estados Unidos não resolvem problemas dos outros. Eles criam mais problemas, eles capitalizam sobre os problemas e trazem problemas piores. Então tá aí o Prabowo Subianto apertando a mão do Xi Jinping, líder da China. Letras vermelhas. Na semana passada, o líder da Indonésia esteve em Pequim, onde assinou o acordo marítimo. Então, a Indonésia quer boas relações com a China. Por quê? Porque não quer tensão regional. Todo mundo perde com isso. Letras azuis. Lembrando uma coisa que eu sempre discuto aqui, o Vietnã também prefere a via do diálogo com a China. Se os Estados Unidos pensam que eles vão criar problemas jogando todo mundo que tem reivindicações ali no Mar do Sul da China, que é um... Eu até já trouxe mapa com as linhas ali do Mar do Sul da China várias vezes aqui. Se os Estados Unidos pensam que vão criar problemas jogando todo mundo contra a China, já estão se dando mal. Até agora conseguiram recrutar quem? As Filipinas. Eu trago elas agora aqui. Trago a seguinte matéria da Associated Press, mídia do gosto dos senhores algoritmos. A Malásia, que também foi convidada para ser parceira dos BRICS, protesta contra novas leis marítimas filipinas que, segundo ela, infringem o seu território. É um atrito entre Malásia e as Filipinas. As Filipinas eu já trouxe aqui várias vezes, que é uma bucha de canhão recrutada pelos Estados Unidos e que tem cumprido aí a sua agenda de bucha de canhão obediente. Ela já está recrutada, já está aquela coisa assim, está no aquecimento para entrar em campo. Agora tem que chamar mais gente para poder fazer frente. E até agora tem o que? O Japão, que é militarmente ocupado pelos Estados Unidos, a Coreia do Sul, não na questão do Mar do Sul da China, mas questão do Indo-Pacífico. Tem o Japão, que é ocupado militarmente pelos Estados Unidos, historicamente. Tem a Coreia do Sul, mesma situação. Tem as Filipinas e tem essa trinca aí. E a Índia? A Índia é saboada. Hoje, a Índia está mais retomando o diálogo com a China do que aumentando a tensão. Aí vamos lá em direção à Oceania. Aí tem os puxadinhos políticos do Reino Unido, que é Austrália, Nova Zelândia. Mais Austrália do que Nova Zelândia. Porque muitos setores políticos da Nova Zelândia não estão muito afim de romper com a China, porque economicamente isso é uma catástrofe, muito embora também seja uma catástrofe para a Austrália. Letras vermelhas. As reivindicações das Filipinas, ali no Mar da China Meridional, também estão colidindo com os interesses da China, assim como colidem com os interesses da Malásia, que está denunciando as Filipinas. Ou seja, não há todos contra a China. Isso é uma realidade que não existe. Letras azuis. Os Estados Unidos têm usado as Filipinas na região para gerar tensão. Agora, a Malásia está reclamando das Filipinas, a Indonésia quer diálogo com a China, não vai resolver na porrada, o Vietnã não vai resolver na porrada, e aí está o mar do... A China em amarelo, Filipinas em laranja, e lá embaixo está a Malásia em verde. E mais ao sul ali está a Indonésia, que eu estava falando antes, mas não está mais pintada porque não é o foco dessa matéria aqui. Então percebam que não é assim. O Camboja tem boas relações com a China. Aí vai ficando difícil. Aí tem Mianmar, que é uma situação que está daquele jeito, né? Uma revolução colorida que evoluiu para um estágio pior, de guerrilhas étnicas. E aí é o que tem na região. Agora continuamos aí para falar. Já que falávamos sobre BRICS, né, convidados, apareceu uma questão inusitada aí. Deu um certo conflito de versões, porque o ministro do Comércio da Turquia, ele diz que os BRICS ofereceram o status de país parceiro à Turquia, mas isso...
Essa é a pergunta, porque isso não estava colocado até o momento, né? Letras vermelhas. Essa informação desmente o que se tinha até então. O que se tinha até então era a possibilidade, uma suposição, de que a Turquia não tinha sido convidada para nada, porque a Índia teria barrado o convite por motivos que eu já discuti aqui com vocês. Agora aparece isso da Turquia dizendo que foi convidada para parceiro. Ou será que a Turquia queria um convite para membro pleno e veio para parceiro e ela não quis? Porque isso foi uma alegação que apareceu no governo turco agora. Lembrando que a Turquia é membro da OTAN, mas isso não impediria, segundo a Turquia não impediria. Letras azuis, a Turquia tenta colocar um pé em cada canoa, é membro da OTAN, daí quer colocar um pé nos BRICS, um pé na União Europeia, por quê? Porque está tudo indefinido. Quem que vai ganhar? Não sei. Então eu fico aqui em todos os grupos que eu posto, né? É aquele cara que gosta de estar em tudo que é grupo de WhatsApp, assim, para ver todas as fofocas que tem. Só que aqui não é fofoca, aqui rola dinheiro forte, rola parceria militar, né? Parceria bilateral, né? No caso dos BRICS, pode abrir muitas portas para todo tipo de parceria possível, embora não seja um bloco, um grupo, não é nem um bloco, mas um grupo de caráter militar, e ele abre possibilidades para conversas variadíssimas e uma série de vantagens no mundo alternativo ao dólar. Então, qual seria a questão? Eu coloco um pé no mundo dolarizado e um pé no mundo alternativo ao dólar. Muita gente está tentando fazer isso aí, né? Agora a gente vai para... A gente não sai totalmente da Europa, porque na verdade eu vou falar de Israel, então eu tenho um pé no Oriente Médio e o outro na Europa. Porque infiltração de Israel na Europa gera crise. Houve aí uma grita de setores de segurança na Holanda que reclamaram, que disseram ali que é uma coisa vergonhosa a forma como os políticos da Holanda defendem os interesses sionistas. Isso não pode acontecer. Mas acontece, o fato é que acontece no Reino Unido, isso acontece na Holanda, isso acontece em muitos países da Europa, isso acontece em muitos países, não só da Europa, do mundo. A gente olha para os Estados Unidos, a potência do mundo, que bate em todo mundo, que é o mais rico do mundo, estou tirando sarro. E vai lá, é uma política amplamente controlada pelos interesses sionistas. É uma coisa bipartidária. Se é democrata ou republicano, eles não dizem não para Israel. Teve episódio da polícia dos Estados Unidos vendo cidadãos dos Estados Unidos apanhando de hordas sionistas, estudantes estadunidenses apanhando de hordas sionistas e não fazendo nada. Então, isso que está sendo aqui criticado pelos setores de segurança da Holanda, que é políticos de estimação não, mas políticos servis aos interesses de Israel, não é uma novidade da Holanda, não é uma peculiaridade da Holanda. Trago a seguinte matéria: unidades de segurança holandesas consternadas com a influência israelense na política nacional. E não é só influência, é uma defesa escarniçada dos interesses de Israel. Tem filme, acho que foi na Alemanha, teve um filme que estava lá concorrendo a prêmio, que foi rotulado como um filme antissemita, sendo que apresenta a difícil vida dos palestinos em suas relações com Israel. Muita gente que critica desumanidades cometidas por Israel está sendo rotulado como antissemita, quando não está fazendo nada disso. Tem antissemitismo? Tem. Agora, isso não... Os casos que estão sendo apontados como antissemitismo, uma parte considerável não é. Isso é para silenciar pessoas que criticam uma máquina de moer gente levada à frente aí por Israel contra os palestinos, que, diga-se de passagem, são povos de origem semita. Os palestinos são povos de origem semita e estão sendo assassinados aos montes por Israel, pelo Estado de Israel, que está promovendo o antissemitismo. Letras vermelhas. Políticos da Holanda estariam atuando sob orientações do Ministério da Diáspora de Israel, que tem essa função de policiar, não só de policiar principalmente, né, a função primordial é ver como essa questão do antissemitismo pode estar acontecendo no mundo inteiro. Só que aí se sobrepõe o conceito de antissemitismo a qualquer crítica a Israel. Aí tenta se silenciar todo mundo. Isso aí está sendo verificado a partir daquela situação ainda
do episódio lá dos hooligans, né? Letras azuis. Ainda está repercutindo o episódio dos hooligans israelenses. Lembra daquele episódio que os caras, os torcedores de Israel foram lá e bateram e xingaram e atacaram pessoas em outro lugar. Aí houve uma resposta àquilo, e quando veio a resposta, aquilo ali foi um movimento de antissemitismo. Não foi. O que os setores de segurança na Holanda estão apontando é isso. Existe uma máquina que trabalha na política holandesa que está tratando tudo com os olhos de Israel. E é isso que está sendo denunciado aí. Continuamos. O governo holandês sobrevive à disputa sobre violência em Amsterdã. Isso gerou uma crise pro governo que quase desmanchou. Houve uma crise que quase fez com que houvesse de novo eleição para remontar governo e coalizão. Tamanha foi a crise. Letras vermelhas. Críticas a torcedores de origem marroquina foram críticas como se eles tivessem sido os puxadores disso aí, dessa violência que aconteceu naquele jogo de futebol ainda, que aconteceu em Amsterdã. Irritaram a ministra das Finanças que nasceu no Marrocos, que é a Nora Akbar aí, e isso aí levou a ela se demitiu, né? Ela se demitiu. Aí houve um grande momento de temor, porque se o partido dela desembarcasse da coalizão, o governo poderia desmoronar. Que foi o que aconteceu. Lembra o caso do Olaf Scholz, que acho que foi até o ministro das Finanças mesmo, né? Que ele desembarcou por N motivos ali, que não tem a ver com isso aqui do jogo de futebol e daquela pancadaria que rolou. E todo o partido desacoplou e o governo do Olaf Scholz desmanchou. Aí houve o temor de que isso acontecesse na Holanda. Só que aí houve uma conversa lá e acabaram impedindo. Letras vermelhas. Lembrando que o líder do partido que encabeça a coalizão é o Geert Wilders. E ele não é o primeiro-ministro, ele é o líder do partido que encabeça a coalizão que governa. E ele é um cara visceralmente anti-muçulmano. Visceralmente anti-muçulmano. A campanha dele, o fazer político dele se alicerça sobre isso. E aí houve um concerto interno ali e acabou letras azuis. O governo conseguiu evitar que o partido de Nora Akbar aí desembarcasse, né? Ela se demitiu, mas o partido não desembarcou. Se tivesse desembarcado, o governo teria implodido, por causa de uma defesa dos interesses de Israel. Pra vocês verem, né, o poder dos caras. Né? Matéria da Reuters. O hino israelense é vaiado e há brigas em jogo da França. Era França e Israel. Houve um jogo lá, né, que inclusive houve muito protesto para que o jogo fosse letras azuis. O estádio teve público pequeno por causa do boicote a Israel. Acho que foi 10 ou 20% do público só foi no jogo, porque teve boicote. Que contou com a presença do Macron, do François Hollande, de um monte de político. Foi quase todos os políticos, quase todos os presidentes da história da França lá assistiu o jogo para mostrar, né, que estão ali, estão alinhadíssimos com os interesses sionistas. Foram assistir o jogo para tentar dar aquele estímulo, mesmo assim houve boicote, porque, segundo os que chamaram o boicote, não dá para ficar assistindo o jogo e aplaudindo o jogo e relação da França com um país que está matando civis diariamente. E o fato é que as pessoas não foram. Muitas pessoas não foram. Letras vermelhas. Hooligans israelenses foram vistos agredindo cidadãos franceses também, igual na Holanda. Não foi episódio parecido, entendeu? Sendo que já tem histórico, já tem episódio, inclusive, registrado, está documentado, de gente sendo agredida na Grécia por esses mesmos hooligans israelenses aí, que fazem cânticos racistas, que entram fazendo uma bagunça e quando alguém engrossa ali contra eles, eles já vão. Aí é antissemitismo, aí é perseguição. E agora a gente vem para a América Latina, né? Vamos falar um pouco aí do caso do Milei, que ele protagonizou. A forma como o Milei ele se comporta diante do Donald Trump e do Elon Musk é uma coisa vergonhosa, uma liderança de país se comporte de uma maneira tão servil. E que ele fica claramente empolgado, emocionado, e ele
Já não basta os episódios anteriores que a gente já viu dele fazendo papel de bobo da corte para jantar de empresário dos Estados Unidos. Ele já foi o quê? Já foi quase 10 vezes lá nos Estados Unidos, eu acho, desde que ele assumiu, e ele assumiu recentemente. Ele já foi quase 10 vezes lá. É o lugar que ele mais foi, tem lugar que ele nem foi no mundo ainda. E ele já foi umas 10 vezes nos Estados Unidos. Ele está toda hora lá batendo cartão. Trago aí a seguinte matéria. A matéria não. Título. Argentina é mais um palco para a disputa França-Estados Unidos. Vamos falar um pouco disso aí. Trago a seguinte matéria. Este foi o encontro Trump-Milley, o primeiro presidente a reunir-se com o republicano após a sua vitória. E claro, o Trump falou, eu gosto desse cara, é o presidente que eu mais gosto. Para paparicar o coitado lá, né? E letras vermelhas. O Trump busca apoio internacional, já que existe aí mesmo em países da OTAN existe uma certa grita contra ele, e ele busca um apoio internacional. Vai buscar naqueles que, né, o Netanyahu, o Javier Milei, vai buscar em figuras que são ideologicamente fazem um discurso semelhante, não que seja o Trump seja, mas que fazem um discurso semelhante ali na mesma linha do conservadorismo. E o Milei é um desses aí que não só estão alinhados, como ele faz questão de mostrar isso e fica empolgado e fica todo emocionado. Né? Isso é uma coisa difícil, ele não consegue esconder. O Trump busca apoio internacional em um aliado, capacho, na verdade, no caso do Milei, para seus interesses na América Latina. Na América Latina não são muitos que se colocam aí como abrindo porta para diálogo com o Trump. E eu já falei, o Milei, no cenário regional, ele é um fator de desagregação, ele é um fator de bagunça. Ele já gerou várias bagunças aqui, e eu já comentei com vocês várias delas. Ele se posiciona contra todo e qualquer grupo, bloco, que seja de defesa dos interesses do sul global, ele é contra isso. Ele vai atacar, como o caso dos BRICS. A Argentina foi convidada para participar dos BRICS. A Argentina tem muito a ganhar com os BRICS, como muitos países têm, e ele não quis ir, ele não foi, porque os BRICS são uma alternativa aos Estados Unidos. Letras azuis. O Milei propôs uma aliança internacional pelo legado ocidental. Aí teria algumas lideranças, né? Os Estados Unidos com o Trump seriam uma liderança na América do Norte. Aí aqui na América Latina, né, na anglo-saxônica, seria os Estados Unidos. Aqui na América Latina seria a Argentina. Lá na Europa seria a Itália e no Oriente Médio seria Israel. Foi isso que ele colocou. Porque, cara, tem o Netanyahu, a Giorgia Meloni na Itália, que é conservadora, e também muito alinhada à OTAN. Né? Esperava-se que ela fosse ser uma figura estilo Viktor Orbán, mas acabou que ela foi uma espécie de Mário Draghi com um discurso conservador. Ela figura visceralmente para a OTAN, faz umas críticas ali estéticas à União Europeia e alguns elementos liberais, mas nunca foi contra o projeto da OTAN, nem perto do Viktor Orbán, que é conservador sim, mas não sei se ele botou o Viktor Orbán nesse meio, acredito que não tenha colocado. E esse seria o clube. Netanyahu, a Giorgia Meloni, ele e o Donald Trump. Um legado ocidental, né? Agora tem que perguntar para os países ocidentais se eles reconhecem a Argentina como país ocidental, né? E o Milei como líder ocidental, tem que perguntar. Não, perguntar para eles, não para o Milei. Tem que perguntar para essas lideranças aí, né? Continuamos nesse tema aí, né, do Milei. Porque o Macron foi na Argentina para conectar o Milei ao consenso internacional. Então o Milei voltou de viagem, o Macron estava batendo na porta para conversar com ele. E ele recebeu, abraçou, beijou, né, teve uma recepção, jantou. O Macron aproveita que está na região para evitar que os Estados Unidos ocupem espaços da França na Argentina. Lógico. Porque ele quer salvaguardar os interesses da França na região. Então ele vai conversar com o Macron, com o Milei, vai... Porque tem aquela coisa, né? Todo mundo é OTAN, mas os interesses não convergem sempre. Olhem as inúmeras puxadas de tapete que os Estados Unidos já deram na França, e não foram poucas, nos mais variados continentes e nos mais variados temas. O caso que eu sempre ilustro é o caso do continente africano, mas teve o caso dos submarinos nucleares, você sabe muito bem o que os Estados Unidos fizeram ali, e que acabou se transformando na parceria AUKUS um pouco depois. Então foi lá na Argentina, vamos ver, vou manter os chakras minimamente alinhados. Temos diferenças, mas o dinheiro é a língua de todos.
letras azuis. A OTAN utiliza o multilateralismo, que é o discurso que o Macron fez aí, como porta de entrada, né? Então todo mundo está aqui seguindo ordens internacionais estabelecidas por um certo grupo, né? Isso seria a ordem mundial baseada em regras, que nem a cúpula mesma segue, né? Israel tá... Eu queria saber qual é as regras que Israel está seguindo, ou seja, ele está jogando o multilateralismo que os Estados Unidos utilizam como bandeira para se meter na política de todo mundo. Israel está queimando isso aí. Então eles não seguem nada e todos os outros têm que seguir. É isso aí. Vamos para o continente africano por quê? Porque o Sudão ameaça a guerra por causa de barragem da Etiópia. Acho que é mais blefe do que condição. Não acho que o Sudão tenha condição de peitar uma guerra com a Etiópia por N motivos, né, técnicos. Mas principalmente porque o Sudão vive, letras azuis, o Sudão vive uma guerra entre facções militares. Vai peitar uma guerra contra a Etiópia? Traga a seguinte matéria: a Etiópia convoca um enviado sudanês por ameaça de guerra na barragem do Nilo. Então o Sudão falou que pode ter uma guerra, letras vermelhas. O país disse que se uniria ao Egito e uma possível guerra caso não se chegue a um acordo. Isso é uma acusação muito grave. Isso é uma ameaça muito grave. E aí a Etiópia, como assim? Vocês acham que vão intimidar a gente ameaçando? Porque tem aquela história da barragem que eu discuti com vocês, que a Etiópia fez. Aí os países que se veem prejudicados por causa da mudança na vazão da água, a jusante, ficaram insatisfeitos. E aí o Egito está insatisfeito com isso e o Sudão também está. Aí a Etiópia vai ter que se chegar a um ponto nisso aí, mas não é fácil, não é nada fácil. Essa questão de geopolítica da água e dos recursos hídricos, mas é uma verdadeira complicação do tamanho do mundo. Continuamos aí no continente. O Níger, eu falei rápido porque eu sempre falo dessa situação da Etiópia, ali, do Egito e do Sudão, né? O Níger, preso um francês acusado de espionagem. Também não é nada surpreendente para quem acompanha o que está acontecendo no Níger. Não é nada surpreendente. Letras vermelhas. Lembrando que as tropas francesas e dos Estados Unidos foram expulsas do país após um levante militar. Houve um levante militar que depôs um governo civil capacho da França e que mantinha ali presença dos Estados Unidos também. Subiu ao poder um governo militar que os Estados Unidos esperavam que iriam reduzir a presença francesa e iriam manter as relações com os Estados Unidos, mas esse governo foi se tornando, ainda bem, cada vez mais arredio a essas relações. Aí deu uma guinada para a Rússia, para a China, para o Irã e foi fechando portas para os Estados Unidos e para a França. Letras vermelhas, lembrando que as tropas francesas dos Estados Unidos foram expulsas do país após o levante militar, que é o que eu estou falando agora, né? Só repetindo. E aí o que existe aí agora é o quê? A possibilidade de tentar infiltrar e fazer alguma coisa, o que não é fácil. Aí o Níger tem boas relações com a Rússia, tenta extrair dos atritos internacionais algo que seja vantajoso para ela, para o país, para o Níger, e tenta se equilibrar e revendo contratos de parcerias de exploração econômica para contratos mais vantajosos. Isso é algo muito positivo, inclusive é uma tendência em vários países africanos, isso é importantíssimo. Essa revisão de contratos desfavoráveis, onde os recursos vão embora a preço de banana, se bem que, né, eu falo preço de banana, o pessoal, mas a banana não está barata. Na verdade nada está barato. Então tudo vai embora por um baixo custo, né? Tu vê que até a expressão a preço de banana já ficou complicada. E essa revisão é importante, que vários países estão fazendo. Letras azuis. O homem é acusado, esse que foi preso aí, de atuar para a inteligência francesa. Não estava esperando para ele, né? Era para a máquina de poder da França. Então, conforme tem pouca informação sobre isso. Conforme for aparecendo, eu vou trazendo para a discussão aqui. E aí chegamos ao momento final do vídeo, momento de passar o chapéu, pedir o apoio financeiro para aqueles que gostam, querem e podem apoiar o canal. Para aqueles que veem, o canal é importante para a formação da sua compreensão sobre temas internacionais e geopolíticos. Sempre comento com vocês que apenas os anúncios e propagandas que aparecem ao longo do vídeo não garantem a existência do canal. Se eu fosse depender apenas da receita das propagandas,
ficaria difícil manter esse trabalho com o nível de dedicação que ele exige, de forma que o que mantém efetivamente esse trabalho funcionando é o apoio financeiro dado por alguns de vocês, a quem eu sou extremamente grato pela confiança no trabalho. Estão aí as 3 formas de apoio, não estão em ordem de importância, todas as 3 são bem-vindas. Coloco 3 para que vocês optem por uma delas, aquela que for mais prática para vocês. Seja lá que maneira vocês escolherem para apoiar o canal, vocês apoiam com o valor que vocês quiserem. É uma ajuda solidária. Ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser. E o conteúdo fica aberto para todo mundo. E vamos para as formas de apoio então, né? Sempre no final do vídeo eu fico um pouco disperso. Primeira forma de apoio é por boleto bancário ou cartão de crédito pela plataforma Apoia-se. Está aí o endereço, o link, o site do Apoia-se, que é uma plataforma de apoio virtual. Segunda forma de apoio é pelo Pix, tá aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail. Tem gente que usa o número do celular como chave Pix, tem gente que usa o número do CPF como chave Pix, tem gente que usa o número do CNPJ como chave Pix. Eu uso um e-mail. Se vocês escreverem, digitarem lá na chave Pix, pixverdadeconcreta@gmail.com, vai aparecer o meu nome, que é Thiago, e vocês podem fazer a doação com o valor que vocês quiserem. Então a minha chave Pix é um e-mail, não é telefone, não é CPF, não é CNPJ, é um e-mail, pixverdadeconcreta@gmail.com. E terceira forma de apoio é pelo botão Seja Membro. O botão fica embaixo do vídeo, ajuda aqui pelo YouTube, tem várias faixas de valor, vocês escolhem aquela que for melhor. Não, aquela que estiver dentro do que vocês quiserem apoiar, o que for melhor para vocês, estiver dentro do valor. E repito, as 3 formas são bem-vindas. Repito também, agradeço aos que apoiam pela confiança no trabalho. Vou parando por aqui e tchau para vocês.